Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, sou de sexo masculino, tenho 41 anos, sou pardo, de cabelos escuros, tenho uma estatura mediana. Estou trajando calça jeans e uma camisa branca. O ambiente de aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre o ponto de fusão e ebulição, a variação de temperatura de uma mistura e também vamos revisar algumas propriedades periódicas lá da nossa querida tabela periódica. Vamos para a primeira questão, e ela diz o seguinte: o ponto de fusão de um determinado material é a temperatura em que há a passagem do estado sólido para o estado líquido. Dos metais apresentados a seguir, qual possui o menor ponto de fusão? É a letra A, ferro, letra B, níquel, letra C, prata, a letra D, latão ou é a letra E, magnésio? Bem, para responder essa questão, você precisa de uma tabela periódica para poder posicionar, localizar esses elementos na tabela periódica e verificar como é que o ponto de fusão varia dentro da tabela periódica. Caso, nesse exato momento em que você estiver assistindo a aula, você não tem uma tabela periódica aí, não se preocupe, eu coloquei um esqueminha aqui para a gente poder analisar junto. E nesse esquema da tabela periódica, eu já posicionei ali o magnésio, ferro, níquel e a prata. Tenha um entendimento que o ponto de fusão, ele cresce na maioria dos casos. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Maioria dos casos, tá? Ele cresce de cima para baixo. De cima para baixo. Como eu disse, a maioria, temos algumas exceções. E uma delas, exceções da nossa tabela periódica, é justamente os metais alcalinos e alcalinos terrosos, onde o ponto de fusão ele cresce de baixo para cima. Ok? Bem, agora, esse ponto de fusão, ele também cresce das extremidades para o centro da tabela periódica. Tá? Das extremidades para o centro da tabela periódica. Dessa forma, a gente está colocando esses metais de transição entre os elementos que possuem o maior ponto de fusão. Logo, dentro da nossa questão, que te pergunta quem tem o menor ponto de fusão, a resposta é justamente o magnésio. No nosso caso, é a letra E. Beleza? Segunda questão, e diz o seguinte: uma substância foi submetida a um teste em laboratório para uma determinação do seu ponto de fusão e ponto de evaporação. Para esse procedimento, a substância passou por um processo de resfriamento. As etapas desse teste, numeradas de 1 a 5, encontram-se registradas no gráfico a seguir, como mostra a tela. Com relação ao estado físico dessa substância, é correto afirmar que, no gráfico, letra A, 2 e 4 representam os pontos de fusão e condensação, respectivamente? Letra B, a temperatura de 0 graus Celsius, essa substância encontra-se no estado líquido? Letra C, a temperatura ambiente, essa substância encontra-se no estado gasoso? Letra D, as mudanças de estado ocorrem em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius? Ou é a letra E, entre 1 e 5, a substância passa por 3 mudanças de estado físico? Bem, senhores, para responder essa questão, a gente precisa analisar o gráfico. Eu sei que alguns de vocês não gostam muito de gráfico e tal, mas calma, não é difícil e eu vou ajudar vocês. Primeiro de tudo, você precisa analisar do que se trata esse gráfico. E isso você vai observar olhando para os eixos. E aqui, os eixos me dão a informação de que esse gráfico fala sobre a variação da temperatura em função do tempo de uma substância química. Ok? E ele diz mais, que esse gráfico aqui, ó, ele é decrescente. Tá? Além dele ser decrescente, na própria questão ele já te fala que a substância química passou por um processo de resfriamento. Logo, a gente tem alguma conclusão parcial, uma certa conclusão parcial, que é o seguinte: esse ponto inicial aqui, ó,
que vai representar justamente a etapa 1, é justamente onde a substância encontra em elevadas temperaturas. Logo, podemos afirmar que a etapa 1 fala do estado em que a substância se encontra no estado gasoso, que aqui eu vou representar pela letra G. Esse resfriamento vai ocorrendo, vai acontecendo, até chegarmos na etapa 2, onde não ocorre variação de temperatura. A temperatura ela é constante, e isso é característico de uma mudança do estado físico da matéria. Ali, na etapa 2, eu estou tendo a mudança do estado gasoso para o estado líquido, que aqui eu vou representar por G mais L. Depois que toda a substância no estado gasoso passou para o estado líquido, o resfriamento volta a acontecer, e na etapa 3 eu tenho a substância toda ela no estado líquido. Até chegar na etapa 4, onde novamente eu tenho uma constância na temperatura. A nossa temperatura está constante. E eu posso afirmar para vocês que isso é característico de uma mudança do estado físico de uma substância pura. E na etapa 4, eu tenho a mudança do estado líquido para o estado sólido. Depois que toda a substância no estado líquido mudou para o estado sólido, o resfriamento volta a acontecer, e a etapa 5, toda ela representa a substância no estado sólido. Agora sim, você já se sente mais seguro para analisar as alternativas da nossa questão. E a letra A diz o seguinte: 2 e 4 representam os pontos de fusão e condensação, respectivamente. Não pode ser, né, queridos? Até porque a etapa 2, ela fala da mudança do estado gasoso para o estado líquido. E isso não é chamado de fusão, tá? Isso é condensação. Então, a letra B. A letra B diz que a temperatura a 0 graus, a temperatura de 0 graus Celsius, a substância encontra-se no estado líquido. É verdadeiro a nossa alternativa B. Veja bem, ó, acompanhem comigo. Temperatura de 0 graus Celsius. Vai lá no gráfico. Lá no gráfico é justamente a etapa 3, onde a substância está toda ela no seu estado líquido. Portanto, a resposta da nossa questão aqui é a letra B, ok? Vamos para a terceira questão. E diz o seguinte: são apresentadas as configurações eletrônicas no estado fundamental de 3 elementos químicos, representados aí por 1, 2 e 3. O elemento químico 1 tem entre colchetes o neônio, 3s2 e 3p1. O elemento químico 2, entre colchetes o argônio e 3s2. O elemento químico 3, entre colchetes o neônio e mais 3s2 e 3p5. A respeito desses elementos químicos, é correto afirmar que, dentre eles, letra A, 1 e 3 são não metais e 2 têm um maior raio atômico? Letra B, 1 e 2 são metais e 3 têm um maior raio atômico? Letra C, 1 e 3 são não metais e 2 têm um menor raio atômico? Letra D, 1 e 2 são metais e 3 têm o menor raio atômico? Ou é a letra E, 2 e 3 são não metais e 1 tem o menor raio atômico? Bem, para início de conversa, para a gente discutir essa questão, primeiro de tudo a gente precisa identificar quem são esses elementos químicos 1, 2 e 3. Então, logo, a gente precisa daqueles conhecimentos básicos sobre a distribuição eletrônica. E eu já adiantei a nosso trabalho, eu já adiantei a resolução e já coloquei aí na tela para vocês a distribuição eletrônica de todos esses 3 elementos químicos. E o elemento químico 1, seguindo aqui a ordem da distribuição eletrônica, somando todos os elétrons, eu vou ter 3 elétrons. E 3 elétrons é justamente o número atômico do alumínio, um metal. O elemento químico 2 tem a seguinte configuração, onde, ao somar todos os elétrons, eu vou ter um total de 20, que representa justamente o número atômico do cálcio, que é o nosso metal. Já o terceiro elemento químico, tá? Após a distribuição eletrônica, seguindo ali a configuração eletrônica do gás nobre do neônio, mais 3s2 e 3p5, soma todos os elétrons e nós vamos ter aqui 17 elétrons, que é justamente o número atômico do cloro, um não metal. Guarda essa informação. Bem, mesma história da questão anterior. Se você não tiver uma tabela periódica, não se preocupe.
Eu já coloquei um esqueminha aqui e posicionei todos esses três elementos na tabela periódica para a gente agora poder discutir o raio atômico. Bem, senhores, após colocar o cálcio na tabela periódica, o alumínio e o cloro, o raio atômico, entenda, queridos, que o raio atômico, ele cresce de cima para baixo. Mas eu não quero que você decore, eu quero que você entenda o porquê que ele cresce de cima para baixo. A questão aí é que, à medida que vai aumentando os períodos da tabela periódica, aumentam as camadas eletrônicas. Ao aumentarem as camadas eletrônicas, vai aumentar, consequentemente, o seu raio atômico. Beleza? Esse raio atômico, ele também cresce da direita para a esquerda. E aí a questão agora é a seguinte, estão sendo adicionados elétrons dentro da mesma camada, tá? Ora, se você está adicionando elétrons dentro da mesma camada, você precisa ter um entendimento que estão sendo adicionados também os prótons dentro do núcleo. E esses prótons exercem uma carga sobre esses elétrons, que a gente chama de carga nuclear efletiva, que atrai esses elétrons mais próximos do núcleo, consequentemente diminuindo eles. Bem, sabendo disso, né, a resposta da nossa questão é justamente a letra D. 1 e 2 são metais e 3 têm o menor raio atômico. Show de bola? Vamos para a quarta questão, que diz o seguinte: o potencial de ionização é uma propriedade característica dos elementos químicos. Assinale a alternativa que apresenta os elementos químicos em ordem crescente dos seus pontos de ionização. Ionização. Letra A, hélio, carbono, berílio, sódio. Letra B, neônio, flúor, oxigênio e lítio. Letra C, sódio, neônio, carbono e lítio. Letra D, flúor, potássio, carbono, berílio. Ou é a letra E, potássio, sódio, nitrogênio e o neônio. Bem, novamente, nós precisamos do uso da tabela periódica. Mas, de novo, eu te digo, não se preocupe, porque eu já coloquei um esquema de uma tabela periódica e já posicionei todos os elementos químicos dessa questão para a gente poder analisar como é que funciona o potencial de ionização. Ok? Então, veja lá. O potencial de ionização desses elementos que estão apresentados aí na tabela periódica funciona da seguinte forma, né? Primeiro de tudo, né? O que é potencial de ionização, professor? Bem, potencial de ionização ou simplesmente energia de ionização é aquela quantidade de energia necessária para remover um elétron da camada de valência, ou seja, aquela camada mais distante do núcleo, de uma substância, de um elemento químico no seu estado gasoso. Então, eu preciso de uma determinada quantidade de energia para remover esse elétron da camada de valência. Deu para entender? Então, sabendo disso e observando os elétrons dentro da tabela periódica, ora, o potencial de ionização na tabela periódica, ele cresce de baixo, né, para cima, e da esquerda para a direita. Então, vejam que os elementos químicos com o menor potencial de ionização é justamente o potássio e o sódio. E aqueles elementos químicos com os maiores potenciais de ionização é justamente aqueles que estão mais próximos dos gases nobres, assim como os próprios gases nobres. Ali, ó, que é o neônio e o hélio. Sabendo disso, queridos, tá? A resposta da nossa questão é justamente a letra E, potássio, sódio, nitrogênio e neônio. Beleza, queridos? Na aula de hoje, nós vimos uma revisão sobre o potencial, o ponto de fusão e ebulição e algumas propriedades periódicas da tabela periódica. Assuntos importantes do nosso Preveste UEA e siga em todas as redes sociais.